Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje falando sobre um tema bem reflexivo: o amor transcende as religiões. Ame teu próximo e amará a Deus. Esse tema foi trazido pelo meu guia espiritual em um certo dia qualquer. Estava eu sentado, sentia a presença dessa figura que nem sempre está presente, porque muitas pessoas acham que o guia vive para elas, e na realidade não. Ele tem as funções dele no mundo espiritual, e às vezes ele vem, às vezes acaba vindo o outro guia. Eles vão se revezando, é como se fosse um mundo físico. Um pai ou uma mãe, às vezes não pode estar presente o tempo inteiro. E esse dia ele veio e me contou uma história. Achei interessante e queria compartilhar com vocês. Eu traduzi a fala do meu guia espiritual, ele é um preto velho, para não ficar um texto meio estranho. Então, acho que vocês vão entender bem. Fio, olha esse ciclo. Eu não vejo ninguém encontrando ninguém. Somente vejo que o ódio lançado é sempre retribuído. Mas o ofendido nunca perdoa uma agressão. Sou nego velho e disso eu entendo. Infelizmente, muitos como eu, os escravos, não perdoaram a chicotada e até hoje reencarnam ao lado do capataz. Sabe, fio, o irmão que tu rejeitas será o pai que irá te abandonar em outra vida. Mas aí lamentará, sem saber, e culpará a Deus e a vida. Somos responsáveis por aquilo que somos, e somente não vemos isso. Querem Deus, mas não sabem reconhecê-lo em seus irmãos, os quais Deus também ama e os fez à sua imagem e semelhança. Todos são divinos, mas aceitar isso é perder um pouco da própria divindade, tida como verdadeira. Somente aos espíritos trevosos interessa a separação. A verdadeira religião não é feita de crenças, mas do amor. Se todos amassem seus irmãos, já estariam há muito tempo com Deus, porque encontrariam Deus em todos os irmãos, não é? Ele disse que esse ciclo é um ciclo que deveria ter sido quebrado, mas por enquanto não foi. É um ciclo que mudaria a humanidade como um todo. Mas ele começa com Cristo. Ele explica isso. Para ser mais didático, por assim dizer. Então Cristo, como um ser de luz, foi muito perseguido. E passado algum tempo, aqueles que receberam os ensinamentos do Cristo e deveriam se compadecer do sofrimento alheio, os católicos e depois os evangélicos, passaram a perseguir os espíritas e as religiões de natureza africana ou qualquer outro tipo de religião que não fosse a deles. Por sua vez, os católicos, os evangélicos e agora, depois de um tempo, os espíritas passaram a perseguir a Umbanda e também os cultos afro. Por sua vez, os perseguidos da Umbanda, cabe salientar que a Umbanda surgiu formalmente, como a história nos conta. Ela já existia em cultos
em locais afastados, bem distribuídos, espalhados, mas ela surgiu formalmente com o Zélio Fernandino de Moraes em um centro espírita. No momento em que os espíritas ali presentes não permitiam as manifestações de espíritos de caboclos e pretos velhos, os quais eram considerados fora dos padrões e sem a devida luz. Pois bem, o caboclo das 7 encruzilhadas anuncia uma nova umbanda e os seus preceitos também. Ocorre que muitas umbandas passaram a ser tidas como puras e o restante se tornou impura. Então, com a mesma ferocidade que eram atacados pelos espíritas, umbandistas atacavam seus outros irmãos com o objetivo de se distanciar, parecer mais aceitáveis à sociedade, esquecendo a regra básica da Umbanda, que é a caridade. A caridade para com os irmãos. Então notamos que o ciclo de perseguição, o perseguido sempre persegue o irmão, o perseguido sempre persegue o outro. Aqui existiu até uma anomalia, no caso da Umbanda, que a própria Umbanda começou a se auto-perseguir, ou perseguir aqueles que eram dissidentes. Também ocorre isso com alguns grupos evangélicos. Mas nota-se que é um ciclo de poder e não com relação à religião, pois a religião sempre está associada ao divino, ao sagrado, a Deus, e nada tem a ver com o ego dos homens. Lógico, a reconexão que muitos colocam, existem duas concepções de religião. Uma, religar ou estabelecer uma conexão perdida com Deus. E outra, revisitar ou retomar o que estava largado. Mas como veremos, esse sentido pode ser bem diferente do que a gente pensa. Não somente retomar uma conexão com o Deus que está no céu, mas com o Deus que habita o teu irmão. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso e vamos conversando. Mas é essa frase aqui que diferencia. Querem Deus, mas não sabem reconhecê-lo em seus irmãos. Esse slide anterior foi a história que foi contada, e depois de um tempo, esse meu guia espiritual foi trabalhar, foi fazer as coisas dele e desapareceu. Mas um certo dia, a gente começou a montar vamos falar, então sabe aquilo lá, vamos montando aí alguma coisa. Rabiscos mesmo, a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala, vamos ver o que o outro fala, vamos ver o que o outro fala. Vamos tentar encontrar uma conexão. E ele já sabia, ele tem é uma coisa meio louca, porque é por irradiação. Então eu pego o Evangelho, e eu tenho um conhecimento razoável do Evangelho, mas ele fala, lembra daquela página? E eu já vou até lá, eu começo a procurar e eu acho. Como se ele estivesse me mostrando o caminho, mas ele não diz onde está. Então, nós procuramos diversos conceitos em diversas religiões que mostram que a divindade está em nós, que a divindade, embora Deus tenha muitos aspectos que se refletem nas religiões e curam, e a gente retrata isso em outro vídeo, quando a gente fala que cada religião tem uma importância, pois cada religião cura um aspecto da nossa alma. Então a gente não diz que religião não serve para nada, né? A
A gente sempre diz que a religião é importante, mas ela foi deturpada, né? O ego humano tornou a religião deturpada. Não existe mais uma conexão com Deus. Na realidade, alguns dizem que nunca existiu. Porque Deus está ao nosso redor, em tudo que fazemos. Deus está em cada um de nós e em nossos irmãos. Agora vai começar uma parte mais densa. E vai ter muita leitura e a explicação do guia espiritual sobre os trechos lidos. Quem quiser continuar, tudo bem. Mas em resumo, é isso. Ame aos teus irmãos e Deus te amará. Isso independe de qualquer religião. E agora a gente vai fundamentar em várias. Em todas aquelas que foram perseguidas, como o ser humano contraria aquilo que é ensinado pelas divindades. Ou seja, não tem como contestar isso. Na Bíblia, tá? Então, vamos lá, cristãos e evangélicos. Vamos prestar atenção, meus irmãos. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aí, perguntado ao espírito, ele me respondeu: são esses que, com os falsos profetas, são esses que corrompem os ensinamentos de amor intrincados na alma. Todos sabem aquilo que é o amor. No seu mais forte e no interior do seu coração está cravado todos os fundamentos, todas as orientações de Deus, principalmente o amor. A criancinha, quando nasce, já olha para a mãe e olha amorosamente. Instintivamente o amor é revelado. A mãe sente isso, é um sentir. Ele é sentido, não é explicado. E todos sabem que não se deve matar, que não se deve roubar, que não se deve. Só que tentam esquecer em benefício próprio, por razões materiais, egoísticas, ou por influência de maus espíritos que corrompem seus corações, ou pelas trevas de seus comportamentos autodestrutivos. Então todos conhecem a verdade, mas por que não praticam? Pois estes seguem os falsos profetas como o rebanho segue o pastor, sendo certo que o domínio mental desses profetas deturpa suas mentes, e somente o sentido do amor verdadeiro pode salvá-los. O domínio de um encarnado sobre outro pode ser tão poderoso quanto um desencarnado em cima de outro desencarnado. E em seguida é falado esse pequeno texto de Mateus, que é muito importante. Ele vai ser repetido ao longo dessa palestrinha. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Mateus. O Espírito novamente explica: antes de ser aceito por Deus, deve antes aceitar ao teu irmão, o qual foi feito à imagem e semelhança de Deus, sendo também seu filho e portador de tua centelha. O perdão e o amor purificam o coração e te tornam a verdadeira oferta. Não precisa dar nada a Deus para ser aceito. Só ama teu irmão como a ti mesmo. Amados, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é maior. João também. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ou seja, gente, tudo que a gente falou aqui faz sentido. Está na Bíblia. Ao cristão deve ser um fundamento, uma base sólida. Novamente, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. João de novo. E o Espírito explica: não queiras ver a Deus que estás no céu, antes de ver aquilo que está na frente dos seus olhos mortais, ou seja, o Deus que habita no teu irmão. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito o seu amor. Nós significa todos. Aqui não existe uma exclusão de ninguém. Em nós é perfeito. Em todos os seres vivos existe o amor de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. João de novo. E eu explico. Ou melhor, o guia. Existe a divindade em cada um de nós. Vide, ele nos deu o seu Espírito. Era parte dele, ele nos concedeu essa graça. Como nas lendas, o sopro da vida dos antigos. Só se vê Deus pelos olhos da alma, e só se pode ver Deus através da caridade e amor para com teu semelhante. Queres agradar a Deus? Então não reze para ele, mas pelo teu semelhante, que em verdade também é filho do Criador. E é isso que nós fazemos no nosso projeto da Cabaninha de Luz. Quando estiver passando por uma necessidade, isso sempre foi orientado por esse guia, que é o guia da Cabaninha, ele diz: se você tem um problema financeiro, reze para todos que têm problema financeiro. Porque rezando pelo teu irmão, estará rezando a Deus. E estará rezando por ti. Porque certamente cairá nas graças de Deus. Então a cabaninha tem toda essa... A gente vai fazendo as coisas, a gente vai encontrando as respostas do porquê que a gente, sabe, montou o projeto. E assim, é um projeto de tanto amor, cara. Eu espero que dê certo. Certamente dará, né? Nem que tenha 100, nem que tenha 50, já deu. A verdadeira religião nos ensina, novamente, a Bíblia falando, né? Jesus: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, você vê que existe uma equiparação. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos.
ele também coloca já que não há outro mandamento maior do que este. As pessoas costumam colocar Deus acima, mas elas interpretam de maneira totalmente errada o Evangelho. Porque quando é dito não há outro mandamento maior do que este, significa que este é o maior dos mandamentos e encerra a toda a religião. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Então tudo se encaixa novamente. E o Espírito explica. Logo, o primeiro mandamento é amar a teu semelhante como a ti mesmo, pois somente assim amará a Deus. É impossível amar a Deus de todo o coração se não amar o seu semelhante. Então, aos irmãos cristãos, percebe-se que o amor transcende tudo. Existe uma manipulação dos interesses religiosos. Existe uma manipulação para que a conexão com Deus seja manipulada por interesses econômicos. Vamos lá. Então, passamos para o Espiritismo. Mas antes, gostaria de lembrar só mais uma coisinha. O catolicismo, ele é maravilhoso. Os evangélicos, as igrejas evangélicas são maravilhosas. Adoro receber uma oração de um pastor. Para mim não tem problema nenhum. Tudo isso é amor. Todos têm uma importância e uma função aos olhos de Deus. Não queiramos ser melhores do que os nossos irmãos. Isso também é caridade. Então, a verdadeira religião nos ensina o Espiritismo. O Espiritismo é todo racional e lógico. Então não pode ser contraditório. E aqui começamos. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Então, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Isso tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? São trechos do Evangelho. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema. Anátema significa sentença de maldição que expulsa da igreja. Aos que, como ele, não pensam, guardem essa estrutura. Não se pode expulsar da igreja aqueles que pensam de maneira diferente. Em todas as circunstâncias, em todas, não existe exclusão. Toma por guia a caridade. A caridade é sempre a base do Espiritismo, assim como na Umbanda. Tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, ou seja, o meu é melhor, e o seu desprezo, a repulsa, a suscetibilidade de alguém que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o
próximo e não merece clemência do Senhor. Ou seja, as pessoas devem sempre auxiliar o próximo e a todo momento estarem se auto-perguntando se poderiam ter feito mais, sempre tomando cuidado com suas palavras para que não ofenda o seu semelhante. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoa-lhe será pois sabendo que quando perdoado também será perdoado, lhe será conforme houver perdoado, né? E isso serve a todas as religiões, né? Isso traz um ensinamento muito grande. Se você perdoa o seu irmão, em algum momento ele poderá te perdoar também. O ódio só gera mais ódio. Lembra lá no primeiro slide do ciclo. Então, o amor e a caridade como um princípio. Esse trecho é de um autor muito famoso, que inclusive já fez diversas obras de tradução. Ele diz em seu livro: você não é selvagem, é uma criatura civilizada capaz de raciocinar e só admitir a fé racional. Estude o espiritismo e não se deixe levar por tolices. Então, eu não sei vocês, mas essas palavras traduzem uma falsa caridade, um falso amor, uma crítica velada e violenta. Me magoa, porque eu não faço isso com ele. Eu aprendo, eu leio todos os livros de Kardec, eu sou capaz de assimilar esse conhecimento. Só que eu assimilo dos outros irmãos, todos têm Deus em si, então todos podem me ensinar algo. Que amor e que caridade é possível encontrar com esse linguajar? Não vejo evolução nenhuma nisso. E aí relembro, o homem de bem, tudo do Espiritismo, tudo do Evangelho, tá? O homem de bem é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Então aí já matou essa frase dessa pessoa. Você tem que respeitar o outro, você tem que ser benevolente. Por mais que você ache que você está certo, você não deve atacá-lo, ou ofender, chamar as coisas que ele acredita de coração serem certas, como erradas e tolas, e o seu espiritismo é certo. Você tem que colocar você não é um selvagem. E se fossem selvagens, ainda são seres de Deus. Existem muitos selvagens que são mais maravilhosos e evoluídos do que o homem civilizado. Aliás, ser civilizado não é sinônimo de luz nenhuma. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, é malévolo que ele escreveu, que fere com seu orgulho, ora, o meu espiritismo, estude o espiritismo, ou seja, minha religião é melhor, e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém que não recua a ideia de causar um sofrimento. Ora, se
Você é um ser evoluído, vai escrever um livro. Você pode ler, pensar, raciocinar e refletir se aquelas palavras não causarão nenhum tipo de dano a outro irmão, ainda que de outra religião, ainda que ligeiramente, em todas as circunstâncias. Nunca se deve ser agressivo, nunca se deve perder a cabeça por fanatismo. Quantos textos espíritas não vi assim? Esse foi uma pequena amostra do que eu peguei. Tem outros muito piores. E quanto mais famoso, pior os termos utilizados. Com uma roupagem fluídica, muito bela, maravilhosa, mas com a alma preta e suja. Seres de total ignorância, muito famosos, que escrevem textos lindos, mas que não aprenderam o significado do amor pelo outro e que Deus está acima dos textos e o amor está acima dos textos. Superem isso, doutrinadores de Araque, e serão mais felizes, porque terão mais irmãos a teu redor. Então, quantos espíritos foram expurgados por serem pretos velhos e por sua simples fala? Eu vos digo, a Umbanda, já falei, começou com o expurgo de espíritos simples, porque ora não falavam uma linguagem adequada àquele centro, as comunicações não eram interessantes. Quem é a pessoa para julgar uma comunicação interessante? O próprio Allan Kardec dizia que toda manifestação deveria ser estudada. E Allan Kardec não viveu para acompanhar as novas manifestações espíritas. Não sabia o que era um caboclo, um preto velho. E eu provo. Quem me ditou, irradiou e me ajudou em todo esse trabalho foi um preto velho. A ciência humana, falar de física, pouco importa. As leis da física, o mundo espiritual, são quase nulas em alguns aspectos. Ou você acha que espíritos se locomovem na velocidade espantosa, estão aqui e depois estão a milhares de quilômetros? Como? Menos, gente. Menos fanatismo. Menos magia. Imagine que são pessoas encarnadas. Pessoas em forma de espírito. Não um filme do Harry Potter. Vamos racionalizar tudo. Mas o amor é a base e tudo aquilo que é contra o amor é contra Deus e contra o propósito das religiões. Então respeita nos outros as convicções sinceras e não lança anátema, sentença de maldição que expulsa da igreja aos que com ele não pensam. Sempre lembrem disso. Antes de você julgar, expulsar alguém da sua casa, antes de você expulsar alguém da sua igreja, porque é uma pessoa simples, todos têm Deus em si. Eu sei que é repetitivo, mas é uma vibração que é constante. Nós devemos romper esse ciclo negativo. Então, o amor e a caridade como princípio, a gente volta para aquele autor e a gente novamente fundamenta o porquê essa frase está errada
e não está de acordo com os princípios do Espiritismo. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso e o mendigo. O mendigo aqui podemos entender como uma pessoa simples, inclusive um preto velho. Então, a irmã Rosália, adoro a irmã Rosália, ela sempre escreve coisas maravilhosas. Pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Ora, não pode desprezar, eu acho que aquela frase ali de tolices e etc. é desprezo. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro. Novamente, irmã Rosália, e eu digo mais. Primeiro slide que nós falamos sobre o capataz. Se você não se entender com o capataz que te chicoteou, ele sempre vai voltar na sua vida. Até que vocês se entendam e se libertem das chicotadas. Até que vocês perdoem e consigam seguir o seu caminho. Então, aquele que você ofende, odeia, pode ser o seu pai numa vida futura. E aí esse pai vai te abandonar, vai ser um pai ruim, um pai ausente. E aí você vai chorar, amaldiçoar seu pai, amaldiçoar sua vida, amaldiçoar Deus. E quem criou, quem é o responsável é você. Como disse o guia preto velho lá no primeiro slide, me contando as histórias. Para vós, espíritas, ou seja, é inegável, se essa pessoa é espírita, ela deve seguir. Na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo aos menos esclarecidos a crer sem os chorar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Caritas, Lyon, né, aqui, né, 1861. Aqui nós podemos entender que a abordagem correta de um espírito é tentar levar a pessoa para uma reunião, conversar com ela, mostrar como que pode ser, mas de uma maneira sempre delicada, respeitosa, amorosa. E o coração da pessoa que tem que aceitar aquilo. A verdade destrói. E aqui podemos entender que esse texto serve tanto para encarnado como para desencarnado. Os espíritos presos em uma pessoa, obsessores, podem ser levados com amor e tratados em uma reunião. Assim como uma pessoa que você julga que não é da sua convicção, pode ser levada a uma reunião espírita, gostar e ficar por lá. Mas não se pode ofender, fazer chorar, afrontar as convicções dos outros. Isso não é caridade. Olha, é um espírito aqui que fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você diz que são tolices e que a pessoa não é selvagem, então se ela pratica, ela é uma selvagem, ela tem que aceitar a sua religião. Existe uma soberba extrema que não condiz fundamentalmente com os espíritos. Ou seja, o problema não está na religião, o problema está nas pessoas, no ego. E quanto mais famoso, mais ego. Aprendam com os pretos velhos, com os mais simples, os que falam errado, ou aqueles que nem falam. Jesus dava muito valor aos pobres, aos leprosos. Inclusive esse autor aqui, ele é responsável por traduzir o Evangelho. Ora, traduziu e não aprendeu nada. Ora,
Ele inclusive tem um livro sobre passes, mas não sabe nem o que é um passe. Pode ter uma teoria lá na cabeça dele, mas ensina o coração com esse tipo de comportamento não sabe. O passe transcende isso. O passe é a transferência do divino, da fagulha divina em si, em ti, que vai e aquece o coração do teu irmão. É uma transferência de energia, é um reconhecimento do divino no teu irmão, mas que padece de alguma dor. Isso é um passe. Não é a imposição de mãos. Não preciso impor a minha mão. Se eu amar, o próprio chakra cardíaco já é capaz de enviar uma força sensacional e extrema. Eu digo isso porque eu também sou reikiano. Tenho vários graus em reiki. Transfiro pelas mãos, mas é diferente. Tanto o reiki também não sai só pelas mãos. Ele sai por todo o corpo. E a energia espiritual é mais ainda. É caridade também ouvir os espíritos simples. Espíritas, novamente, não todos, mas aqueles cabeças duras. Lembra que, por pobres de espíritos, Jesus não entende os cheios de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, vamos melhorar. E eu, de modo algum, coloco esse autor aqui por motivo de deschavo, para trazer qualquer tipo de constrangimento para ele, não. O que a gente quer aqui é mostrar que existe um preconceito que não é da religião. A religião é pura. A religião fala sobre o amor. Mas as pessoas colocam uma capinha nela, ou às vezes passam direto batido e não entendem. O autoconhecimento, a autotransformação através do amor, da caridade, é para fazer essas pessoas serem melhores. Inclusive, se essa pessoa escutar esse vídeo, ela não vai se sentir ofendida. Ela vai olhar e vai falar assim, eu tenho que melhorar. Se alguém, aqui, segundo o ensinamento dos Espíritos, se alguém se ofendeu, eu me ofendi. Se alguém se ofendeu, ele pode ficar tranquilo porque eu perdoei e não fiquei. Mas na hora eu fiquei chateado. Falo, para que isso? Quando eu li, eu falei, é tanto ódio. Eu senti o ódio. Mas não quero esse ódio para mim. Então vai embora, ódio. Então, por favor, se ele for uma alma evoluída, ele vai falar, errei. Por todos os fundamentos que a gente mostrou aqui. Então, grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele, e isso é um gênero de caridade. A irmã Rosália, maravilhosa. Gente, quer mais que isso? Você vai proibir um preto velho? Se você é tão bom, deixa o preto velho baixar no seu centro, escuta o que ele tem para falar, ainda que de maneira simples. Ainda que ele seja, cala-te e escuta o tolo. Escuta. Se você acha que ele é tolo, escuta um pouquinho. Às vezes isso pode mudar, isso pode ser sensacional. Não expurga a pessoa da igreja. Isso aqui é o ensinamento do Espiritismo. Porque graças a Deus, o meu guia espiritual, ele é preto velho, ele trabalha numa linha de Oxalá, mas para ele as religiões são isso, é o amor, é a caridade. Então ele está aqui hoje, mas amanhã ele vai estar numa igreja católica. Amanhã ele vai estar onde precisarem dele, ele estará.
porque é isso que se faz. É isso que é ensinado pelas religiões. Se reconectar com seu irmão, independente de quem ele seja. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferenda, tua oferta diante do altar, e te lembras aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Então, basicamente, quem fala isso é Jesus. Vai reconciliar você com seu irmão e depois você volta aqui. Antes de você pedir perdão para o Senhor ou querer as chaves do céu, você vai ter que perdoar todo mundo. Vai ter que se livrar dessas cargas. E somente assim a sua oferenda vai ser agradável. Porque ali o seu coração vai ser puro e não vai ter mais maldade. Você vai poder entrar no reino dos céus puro, com Deus e feliz. Aqui existe uma explicação do Evangelho, né? Oferecendo a sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. E ele usa o termo agradável. Se você vê como é tão importante isso. Você nem chega próximo a Deus se você não ama teu irmão. E aí, como explicado, a oferta é a alma pura e nada mais. Ele fala, deixa ali a oferta. E depois, quando você voltar, a verdadeira oferta vai ser a sua alma pura, capaz de voltar a Deus. Nas religiões é sempre comum um mito de que nós queremos voltar à origem. E a origem é isso, é o amor. É o amor total, porque o amor criou tudo. A intenção de harmonia é tão grande no universo. Você não vê os planetas explodindo, coisas trombando o tempo inteiro. Você vê que existe uma certa harmonia na criação. Então o conselho do preto velho. Filho, sacrifica tudo que não gostaria de receber de um irmão, e assim terá sua alma purificada. Tá vendo? Preto velho é bonzinho, filho. E a gente fala um pouquinho sobre a Umbanda. A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade material e moral, pela humildade, pela simplicidade. Então, o umbandista ele não tem nada e ele ainda assim ele ajuda o próximo. E aí as pessoas falam, nossa, o umbandista é tudo pobre. Muito nossa, a gente escuta pra caramba. E fala assim, nossa, o umbandista só tem terreiro lá nos Cafundó. Tudo verdade, gente. A maioria, tudo longe. É uma jornada chegar. Mas faz parte, é ensinamento. Ensina a caridade, a humildade. O rico tem que parar o carrão, entrar num barraquinho para incorporar um preto velho. Já pensaram nisso, gente? A gente abaixa um pouco a cabeça, tem um pouquinho de resignação, né? Ter um pouco de respeito aos ancestrais antigos, né? Os caboclos, pretos velhos. Então, quando manifestamos a caridade, estamos manifestando a Umbanda também. Essa sempre foi uma lição do meu guia.
Se você quer ser um bandista, seja um bandista todo o tempo, não só no terreiro. Diz, tem alguém, caiu as laranjas da véia. Vai ajudar. Você está sendo um banda, você está sendo um bandista. Você está sendo a caridade. A Umbanda é a manifestação mesmo. A Umbanda é o praticar a caridade. O Espiritismo é o estudar a caridade. E eles fazem divinamente. Eu acho lindo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras mais belas e edificantes à moral humana que existem. Serve a todas as religiões. Quem não compreender isso, muito me entristece, porque perde por orgulho. Talvez precise de uma outra encarnação para conceber o que está ali. E isso não é... Eu nem sei quantas encarnações eu tive. Nem sei, às vezes eu sou menos... Estou na minha 100ª, sou um ser muito mais não evoluído do cara que tem 2. A gente não sabe, né, gente? Vamos respeitar isso. Então, ela é simplesmente a expressão do amar sem esperar ser amado e sem receber recompensa alguma, né? Como dizia Chico Xavier, um grande guia. Agora, um bandista não pode conhecer Chico Xavier porque é de outra religião? O amor transcende tudo. E tolo, aí eu digo, tolo no sentido de bobo de não aprender, gente. E não no sentido de atacar, gente, vamos parar, é uma coisa boba. Sabe? Agredir o irmão é uma tolice, porque é contrário ao amor. A todo tipo de agressão verbal é uma tolice, porque é uma perda de tempo, e é nesse sentido que eu digo. Logo, aquele que não ama não pode manifestar a Umbanda e nem suas entidades. Isso é muito importante. Talvez o mais importante desse slide. Se você não amar, não queira ser um bandista. Dali só vai sair manifestação de ego, de zombeteiro, de quiumba, de subpersonalidade. Mas nunca Umbanda. Nunca uma diz, faz magia negativa, você nunca vai entender nada. Se você está ganhando dinheiro, direto ou indiretamente, com Umbanda, você não é um bandista. Não, mas eu lancei um livro, eu escrevi. Com todo respeito, se você doa tudo para a caridade, eu me ajoelho perante você. Me ajoelho. Porque eu não tenho essa... doou tudo, sabe? Agora, você vai lá, você diz que foi um espírito que te ajudou a escrever. E aí você ganha dinheiro, você faz fortuna. Isso não é legal. Nunca vai ser a caridade para mim. Talvez em alguma vertente aí possa até... Mas a Umbanda, como os espíritos me dizem, e de acordo com o Evangelho, e de acordo com o amor, não é essa. A Umbanda que faz cursinho para ganhar dinheiro, para mim não é Umbanda. Mas pode parecer que você está criticando. Não. Se eles quiserem fazer, eles façam. Tudo bem, sem problema algum. Só que tenham entendimento, meus irmãos, que não é caridade. Eu só digo não é Umbanda porque não é caridade. Pode ser tudo o que eles quiserem, mas a partir do momento que você tem ganho material, não é. Se você pegar 100% e colocar no terreiro, você pode fazer o que você quiser. Pode ter jogo de tarô, búzios, sabe? Porque um terreiro tem custos, tem gastos. Um centro espírita tem custos, tem gastos. Às vezes ajuda pessoas doentes, sabe? Eu vejo pessoas fazendo trabalhos de quimbanda para sustentar terreiros de Umbanda. E aí?
essa pessoa é um demônio. Enquanto aquela outra pessoa está vendendo cursos nossa, valores estratosféricos. Coisas que nem podem ser ensinadas em cursos online são ensinadas hoje em dia. Se agir contra o teu irmão, então está indo contra Deus. Queria dizer que Deus, os orixás, são a manifestação de Deus através de suas vibrações. O Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de tudo. Então, não podemos ir contra os nossos irmãos, porque estaremos ofendendo a Deus, estaremos ofendendo as vibrações dele, os orixás. Não podemos ofender a natureza, destruir suas florestas, sujar os campos energéticos dos orixás, porque Deus está em tudo. Temos que ter um certo respeito. Então fica claro que a perseguição, o preconceito e a maldade são incompatíveis com Umbanda. Eu não posso perseguir uma pessoa. Não. Porque senão a gente cria esse ciclo sem fim. Eu não posso ter preconceito com uma pessoa. Não. A única coisa que eu digo é: se uma pessoa quer fazer Umbanda, faça pela caridade. Você terá todos os direitos e todas as responsabilidades pelo mundo espiritual. Mas a partir do momento que existe algum tipo de benefício material, tudo se perde. Porque o vil metal estraçalha tudo. Você não vai mais conseguir definir o que é a caridade daqui a pouco, e em algumas coisas você vai começar a se aproveitar quando não eram. Né? Eu tenho essa crítica àqueles que cobram muito. Agora, eu acho sensacional quando a pessoa cobra um pouquinho, até um pouquinho a mais, um curso mais salgado, mas depois ele pega isso, ele ajuda muita gente. Isso é sensacional. Uma pessoa, acho que tem... Eu sigo sempre o exemplo do Chico, que era uma pessoa muito humilde, muito simples. A gente tem que ter o nosso emprego. A gente labuta, a gente trabalha, a gente ganha um pouquinho, e aí o resto é caridade para os outros. E o difícil de ser médium de Umbanda é justamente isso. É tirar da própria carne. O médium de Umbanda, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar vela, ele vai, ele compra, ou ele dá as velas dele. Não é fácil, por isso que a Umbanda tem perdido muita força como o espiritismo. É tudo de graça. É tudo pelo outro. As pessoas não querem. E eu já escutei de muita gente, isso é tolo. Que pessoas, né, que se diziam magos e etc. Gente que não compreendeu. E a gente não faz. E a gente chega num estado que a gente não faz pela gente mesmo. A gente faz total pela nossa crença, pelo que a gente acredita. A gente não sabe nem se a gente vai receber alguma coisa em troca daquilo. E a gente, depois de um tempo, para de mistificar tanto, achar que é super-herói, que está tendo poder porque está incorporando. Ali, é como se você estivesse pegando um ônibus para ir para o trabalho. Você sentou, pegou o ônibus, apagou, vai lá, o guia faz a caridade dele. Não digo que apagou, ser inconsciente, mas é uma metáfora, né? É uma coisa simples, é uma coisa do dia a dia. Mediunidade é uma coisa natural, não é poder. E vai te trazer muita responsabilidade. E agora falar um último slide, um pouquinho sobre o candomblé, que é também uma religião, que é o amor aos orixás, que são as manifestações de Deus na Terra, por meio das suas vibrações, por meio da natureza. Deus vibra em tudo e em todos. Então é uma dádiva saber reconhecer Deus
em todas as suas manifestações. Deus é homem também. Ele está no homem, mas ele também está na natureza, está ao nosso redor, está em tudo. E é lindo os orixás. Os orixás chegando, a vibração, o amor. Sabe? Aqui ele fala, levanta uma pedra e lá estarei, né? Isso é um evangelho que tem gente que fala que existe. Tem gente que fala que não existe, que é tudo invenção. Mas é uma coisa que me resume mesmo. Levanta a pedra e aí me encontrareis. Racha a lenha e aí estou. Não sei se ele existe, se é válido. Mas o que está por trás é muito maior. Deus está em tudo. Então respeite, tenha mais respeito, sinta. Eu acho que tem uma coisa que as religiões elas querem dar um fundamento, teorizar, fazer um monte de coisa. E elas esquecem de sentir Deus. O amor pelo irmão não pode ser uma coisa muito digitalizada, uma coisa formal. O amor é prático, é um abraço, é um carinho, é um beijo, um respeito, uma bênção. E eu não sabia muito o que falar, né, sobre... Então, ele também tem uma questão dos ancestrais, de companheirismo, de viver em comunhão, que você vê que as pessoas têm, né? Existe uma hierarquia ali, a mãe, sabe? O culto à mãe é muito forte ali. Eu acho que é uma das religiões que a mulher tem mais valor. Então é tudo muito lindo, é tudo muito básico, assim. Dizer que uma oferenda com a água dada a um ser, todo o coração, amor e bondade, aquilo é algo imbecil, é algo completamente fora da caridade, do amor, do ensinamento de Jesus, do espiritismo, qualquer coisa. E aqui eu perguntei ao guia o que ele poderia me dizer. E ele disse, olha, o candomblé padece dos mesmos erros de todas as religiões. O vil metal que destrói o mundo, extraído da natureza, já causou dano demais a esses irmãos. Sentir o axé é uma bênção, mas poucos hoje efetivamente sentem o axé. Não por nada, mas pela vaidade que esconde suas almas atrás de roupas e acessórios de lojinhas. Essa foi uma mensagem não minha, porque eu não tenho conhecimento sobre. Sei um pouco do que a gente vê de documentário, né? De um amigo ou outro que faz parte. Mas sei lá, eu vejo as coisas assim, eu sinto às vezes o orixá na natureza e eu amo. E eu não sei nem de onde vem. É um amor que transcende racionalidade, é um amor, um carinho, um respeito. E de nada de ruim pode sair disso. Então, gente, eu falei 1 hora, falei sobre o amor. O amor transcende tudo, o amor transcende as religiões. O amor não é o único capaz de quebrar aquele ciclo, quebrar a ilusão dos falsos profetas que querem criar o melhor, o verdadeiro, e criam a sua verdadeira conexão com Deus. E antes de se comunicar com Deus, se comuniquem com teu irmão. Não persigam, não destruam suas imagens. Porque ao destruir uma imagem, aquela imagem é um símbolo para uma pessoa. Você ofende Jesus Cristo. As pessoas estão distorcendo a verdade de Jesus. Isso me magoa, porque eu amo Jesus Cristo. Mas eu também amo os orixás. Eu adoro o espiritismo em muitos aspectos.
Todos eu amo um pouco. Nosso canalzinho aqui, tem o nosso projeto, conheçam. Que esse sim, é pelo bem, para ajudar os outros. Graças a Deus, eu não quero nem aparecer nisso aqui. Eu peço perdão se eu ofendi alguém, se eu fui grosso de alguma maneira. Às vezes eu coloco um ponto de vista um pouco mais agressivo ou incisivo, mas nunca. Até eu levo um puxãozinho de orelha, ou precisava falar assim, não é assim. Se você quer ser evoluído, você tem que sempre ter mais cuidado. E mesmo eu tendo cuidado, às vezes o ego dá uma... Então eu peço perdão se eu ofendi. Eu sei, eu não quero ser perseguidor de nenhuma vertente. O que eu não gosto é quando usam a Umbanda para ganhar dinheiro. O resto, podem, se faz o ritual de um jeito, de outro, para mim não importa. Para mim o que importa é a caridade. Então tá bom, gente, fiquem com Deus. Eu amo muito vocês, cada um de vocês, como meus irmãos, como Deus que existe em cada um de nós. Então, fica essa mensagem para todos que estão ouvindo, me apoiando, me ajudando. Todo mundo é importante.